A graça e a paz, amados irmãos. Aleluia. Pode se assentar, querido. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Ok. Pode deixar ela aqui. Eu vou tomar essa. Isso, era a segunda. Isso, obrigado. Aleluia. Deus seja louvado. Então, nos reunimos hoje no primeiro culto, ok? Desse domingo, às 17 horas. O pessoal que está de pé lá atrás, tem cadeiras aqui à minha esquerda. Você que tem cadeira sobrando, erga a sua mão aí, que está do ladinho do seu, erga a sua mão, ó. 2 cadeiras lá, aqui temos 2 cadeiras aqui, 2 ali, uma aqui na frente, aleluia. Os irmãos, pode vir de lá, pode se assentar aqui na frente, aleluia. Sem problema nenhum. Amém, aleluia. Deus seja louvado. Amanhã, então, irmãos, nós temos a nossa conferência, aleluia, Porto Alegre, que é restituição 120%, aqueça seu coração. Creio que nós seremos impactados pela presença, pelo amor, pela graça, pela unção, pelo poder de Deus se manifestando, lá no Araújo Viana, aleluia, não perca. Quero lembrar você, ok, que vai participar, que a nossa saída será às 5 horas da manhã. Que horas? Isso, então você precisa chegar antes, ok? Chegue pelo menos 10, 15 minutos antes, com o seu documento com foto na mão. Não pode ser xerox, precisa ser o original. Qual é o problema? Se você não tiver com ele, você não embarca. O motorista não libera você para embarcar. Então, é importante que você esteja com o seu documento, com foto, ok? Para que você possa embarcar e dê tudo certo para nós irmos para Porto Alegre na conferência, ok? Você deve estar no grupo lá, nós passamos todos os avisos lá pelo grupo da conferência. Espero que você esteja seguindo lá, tudo bem certinho, em nome de Jesus, ok, irmãos? Bom, eu quero falar com você hoje sobre Páscoa. Hoje nós comemoramos, celebramos a Páscoa. E tivemos, quinta-feira, tivemos em uma escola ministrando sobre a Páscoa, foi muito, muito lindo, muito proveitoso. Eu acho que toda escola que aproveita essas datas para falar sobre esses princípios, é muito importante. E hoje, o Davi aqui durante o louvor estava ministrando sobre a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, e nós vamos ver sobre isso, sobre o princípio da Páscoa, o que realmente é a Páscoa. Porque algumas vezes, talvez na nossa vida, nós somos impulsionados a fazermos coisas, andarmos num ciclo de uma maneira automática, sem ter uma profunda revelação daquilo que nós estamos fazendo. E muitas vezes, quando nós chegamos na Páscoa, nós entramos em um automático. E qual automático? Por exemplo, nós sabemos, Jesus morreu e ele foi crucificado, né? E ressuscitou e ele vive. Mas qual é o poder da Páscoa sobre a sua vida? Qual é o poder da Páscoa sobre a sua família? E por que nós precisamos e devemos celebrar a Páscoa? E por que a Páscoa foi instituída? Então, quais são os princípios para nós celebrarmos a Páscoa? Por que é uma festa comemorativa? Por que nós precisamos entender isso? Porque quando nós compreendemos, nós podemos celebrar com os verdadeiros sentidos que a Páscoa ela tem. E eu quero dizer para você que tem muito mais a ver do que uma história, mas tem tudo a ver com o autor da história, um personagem principal para nós, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal que tirou o pecado do mundo, amém? Bom, mas quando você lê a palavra de Deus, você precisa ver que de Gênesis a Apocalipse, a palavra ela aponta para Jesus, e ela fala de Jesus. Jesus, ele é tudo em todos, ele preenche todas as coisas. Então, quando você lê a criação de todas as coisas, tudo isso aponta para Jesus. Jesus é o verbo,
ok? Que estava na criação de todas as coisas e tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada que existe existiria. Então Jesus estava lá, antes da fundação do mundo ainda, ele foi morto como um cordeiro. Isso que nos fala em Apocalipse. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, para a criação do homem, da mulher e o jardim do Éden, Cristo, a árvore da vida aponta para Cristo, para Jesus. Quando o Senhor ele decide salvar a humanidade através de Noé, a arca aponta para Jesus. Então, quando você olha para a palavra de Deus, tudo você vai ver Jesus, porque Jesus ele está em todo o tempo. E o desejo em todo o tempo foi a igreja. O sonho de Deus sempre foi a igreja. Então, quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele cria para a igreja ser a habitação dele. E o homem e ele seriam um só. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos entender isso, que ela nos fala como um Deus, que é um Pai amoroso, nos redimiu, nos alcançou, e ele está concluindo, na verdade, o plano perfeito, que é Cristo habitando em nós, o próprio Deus habitando em nós. Amém? E isso, nós precisamos estudar a história para saber o que significa a Páscoa. Então, o Davi já falou uma parte, que a Páscoa, ela significa a ressurreição de Jesus, onde Jesus, ele ressuscitou. Mas eu quero dizer para você que a primeira menção de Páscoa foi muito antes disso. E que nada na Bíblia é por um acaso. Jesus, ele não foi preso na data que ele foi preso por um acaso, ele não foi morto e crucificado na data que ele foi por um acaso, e ele também não ressuscitou no dia que ele ressuscitou por um acaso, por datas simultâneas, não, mas ele veio exatamente para esse tempo, para morrer no dia certo e ressuscitar no dia certo. E a Páscoa, ela tem um sentido além da ressurreição de Jesus, porque ela foi descrita, intitulada na palavra muito antes. A primeira menção de Páscoa, nós não vamos ler agora, mas daqui a pouco sim, está em Êxodo capítulo 12. Quando Deus tira o povo de Israel de dentro do Egito. O povo ele é livre da escravidão. Então preste atenção, a Páscoa, ela significa também liberdade. Quando Jesus nos libertou da escravidão de Faraó, que é Satanás, e também do Egito, que aponta para o mundo. Então, essa liberdade de nós vivermos para o Senhor. Mas Páscoa, no original, do hebraico e do grego, ela tem alguns significados que eu quero ler para você. Significa passar por cima, saltar por cima, sacrifício da Páscoa, cordeiro pascal. Os israelitas tinham o costume de matar e comer em memória do dia no qual seus pais foram ordenados por Deus a matar e comer um cordeiro e aspergir o sangue nos umbrais das portas, para o anjo destruidor, vendo o sangue, passasse por cima de suas casas. Aleluia, amém? Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê revelação da sua palavra nesse dia. Nós queremos compreender a Páscoa, queremos compreender, ter a revelação da sua palavra, para que haja uma transformação em nossa vida, e nós sejamos saciados por ela, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bom, então, quando você olha para essa história, você vai conseguir perceber que o povo de Israel, ele foi escravizado durante 430 anos dentro do Egito. E o povo, então, ele começou a clamar a Deus por causa dessa escravidão, porque eles estavam atormentados demais. E a palavra fala que esse clamor chegou até os céus, e o Senhor, então, decidiu libertar o povo de Israel de dentro do Egito. E ele chama Moisés para fazer isso. E Moisés, ele vai falar com Faraó.
Faraó não deixa o povo sair, endurece o seu coração. O Senhor envia as pragas, né, sobre o Egito, e a 10ª praga seria, então, a morte do primogênito. Então, o primogênito de toda a família e de todos os animais, naquela noite, num daqueles dias, seria morto, porque o anjo destruidor passaria e assim morreria. Mas o Senhor diz: olha, sobre vocês não vai ser assim. Eu quero que vocês matem um cordeiro de 1 ano, sem defeito nenhum, ele tem que ser perfeito, completamente perfeito. Matem-no, e para que todos da família comam. Se a família for pequena, vocês podem reunir 2 ou 3 famílias, mas todos devem estar dentro da casa, devem sacrificar então o cordeiro e assá-lo, e comer assado. Não deve comer nem cru e nem cozido com água, mas assado. E com o sangue passais nos umbrais das casas, para que naquela noite o anjo não passe na casa e o primogênito não morra. E ele diz: e essa será a Páscoa, e deverá ser comemorada perpetuamente. Nós vamos ler isso, para você compreender. Então, essa é uma ordenança do Senhor perpetuamente. Mas eu quero mostrar para você algumas coisas que são importantes. É porque a família nunca é grande demais para ser salva. Porque o sacrifício de Cristo é para salvar a todos. Então, não havia uma necessidade de matar 2 cordeiros por alguma família grande. Não. Você podia juntar 2 ou 3 famílias para comer um cordeiro, porque o cordeiro sempre salva toda a família. Por isso você pode crer nessa verdade. Se hoje você está aqui e você está salvo, e talvez você não está aqui com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus tios, mas você pode saber que o sacrifício de Jesus é para salvar toda a sua família. Não falta, o sacrifício de Jesus ele foi completamente perfeito. Primeiro. Segundo, ele deveria ser assado. E aquilo que por um acaso sobrasse algum pedaço, deveria ser completamente queimado. Por quê? Porque você sabe que esse cordeiro ele aponta para Cristo. E toda a ira de Deus veio sobre Cristo. Então, o fogo da ira do Senhor, ela vem sobre o cordeiro. Por isso que o cordeiro deveria ser assado com fogo, e não cozido, nem comido cru. Por quê? Porque ele estava dizendo que toda a ira de Deus que estava vindo sobre os egípcios, ok? Por causa que eles não deixaram o povo sair, estava sobre o cordeiro, e dessa maneira todo o povo era salvo. Amém? Bom, isso são princípios importantes. E o sangue deveria ser passado nos umbrais. Os umbrais, eles ficam para o lado de fora. Mas antes disso, quero ler com você Êxodo capítulo 12, do verso 11 ao 14. Que nos diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, o Senhor, ele está instituindo a Páscoa aqui, porque o povo está sendo liberto, e ele está dizendo que está sendo livre da destruição. E agora vocês devem comemorar isso todos os anos, perpetuamente. Então, a Páscoa, ela sempre foi comemorada pelo israelita. Desde este dia, onde o Senhor instituiu a primeira vez, todos os anos havia a festa da Páscoa. Todos os dias.
absolutamente. Então, quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, ele foi exatamente neste dia. Por quê? Porque ele é o Cordeiro perfeito que tira todo pecado do mundo. Por isso que ele foi morto exatamente nessa data. Em Êxodo 12:7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então presta atenção, o sangue ele é aplicado por fora e não dentro da casa. Então o sangue era para que Deus visse o sangue e também para que o diabo visse o sangue. Então eu e você precisamos ver o sangue? Não. Mas eu quero dizer para você, você foi lavado com o sangue do Cordeiro. Quando Deus ele olha para você, ele vê o sangue do Cordeiro e diz: esse aqui é meu filho, você é inconfundível, você é abençoado, nenhuma praga chegará à sua tenda. Por quê? Porque você é lavado com o sangue do Cordeiro. Amém? Bom, mas tem um outro sinal. O diabo, quando ele olha para você, você sabe o que ele vê? O sangue do Cordeiro também. E ele sabe que você é filho. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não pode contra você, que você tem autoridade no nome de Jesus. Então o que ele faz? Ele tenta gerar dúvida em você, para que você não creia no sangue. Então presta atenção, o sangue nos umbrais da casa e na verga era para Deus ver e para o diabo ver. O sangue que nós somos lavados, Deus vê e o diabo vê. Nós só precisamos crer. Você não precisa fazer nada. Você só precisa crer que você foi lavado com sangue. Quando você crê que você foi lavado com sangue, você pode declarar: nenhuma praga chegará na minha casa. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus é por mim. Quem será contra mim? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a dúvida é na sua mente. Então o diabo ele fica dizendo: não, você não está vendo, não está acontecendo nada. Será que tem o sangue mesmo? Será que você é filho mesmo? Porque se você fosse filho, talvez você não estivesse passando por isso. Talvez, se você fosse filho mesmo, você não estaria passando por alguma batalha. Eu acho que você não é filho. Olha só, você diz que você é filho amado, mas e agora? Você está passando por uma enfermidade? Eu acho que você não é filho amado. Quero que você prove que você é filho amado. Ele está tentando gerar uma dúvida. Por quê? Porque ele olha e ele vê, e ele sabe quem você é. Mas ele também sabe que se você crer em quem você é, obviamente, ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Ele só tem autoridade que você dá para ele. Ele não tem mais. Mas quando ele lança a dúvida e você aceita a dúvida: puxa, será que eu sou filho mesmo? Será que eu sou salvo? Será que ele está comigo? Será que sou mais que vencedor? Será que não vai me faltar nada? Quando você aceita essa dúvida, é porque, na verdade, ele consegue fazer com que você duvide do poder do sangue sobre você. Então, presta atenção. Nós só precisamos crer e continuar crendo. Esse é o nosso trabalho. Descansar na obra consumada de Cristo. Crer em quem nós somos e continuar crendo. Não importa aquilo que você está vendo. Então, o povo de Israel, ele estava dentro das casas, eles viam o sangue, eles não tinham como ver o sangue. Eles não sabiam. Porque quando eles passaram o sangue nos umbrais, eles entraram para dentro e não saíram mais. A pergunta é: algum egípcio podia ter passado lá e lavado o sangue? Podia. Algum egípcio podia ter ido lá e pegado uma esponja: olha que loucura isso aqui, vai ficar um cheiro, vamos lavar esse sangue. Podiam ter feito isso? Podiam. Qual era o papel do povo de Israel dentro da casa? Não sair e crer que o sangue estava lá. Presta atenção, qual é o nosso papel como cristão? Crer que nós já fomos lavados com o sangue do Cordeiro, que não há condenação sobre nós, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele é por nós, quem será contra nós? É nós crermos na verdade do Evangelho. Então, Deus, eu quero dizer para você, caridade é bom? Claro que é, devemos fazer absolutamente. Devemos ter um coração bom? Claro que sim, mas não é isso que o Senhor olha. Ele olha o sangue. Uma vez que aquele que crê em Jesus e o confessa,
ele é lavado com o sangue do Cordeiro. Deus olha e vê o sangue. Então você precisa crer que quando Deus está olhando para você, Ele olha para você e vê o sangue de Cristo. E por isso você pode comemorar que você agora é livre, liberto, salvo. Não há mais nenhuma condenação sobre você. Você tem um destino certo, é a eternidade com Deus. Você crê nisso? Só esse é o motivo de nós vivermos a nossa vida feliz e comemorando. Só. Porque não é só, é tudo. Estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu quero dizer para você, o Espírito do Senhor passa a habitar dentro daquele que nele crê. Você crê em Jesus, amém? O Espírito Santo habita dentro de você. Então agora você é liberto. Você vive livre, completamente. Então o poder do sangue, ele é fundamental sobre a minha e sobre a sua vida. Nós crermos nessa verdade. Isso é interessante, por quê? Porque nós precisamos ver como Deus vê. É dessa maneira. Então quando você olha para a palavra de Deus, você precisa ver a maneira que Deus está olhando para você. Deus, ele não está irado com você. Porque toda a ira de Deus foi aplacada em Cristo Jesus. Deus, ele não está bravo com você. Mas, pastor, e quando eu desobedeço, o sangue do Cordeiro pagou por todo pecado. Você é completamente perdoado. Você é perdoado do pecado de ontem, do pecado de hoje. E o pecado que você vai cometer amanhã, você também é perdoado. Então, todos os pecados nossos sempre tiveram no futuro. Eu sei que nós queremos pensar que não, mas sim. Então, imagina, eu sou um jovem de 45 anos. Sem rir. Está perdoado. Então, veja bem, mas o pecado que eu cometi há 20 anos atrás, ele está no meu passado, sim ou não? Mas se for comparar com a morte de Jesus, ele está no futuro? Sim. Então preste atenção, você precisa compreender isso. Jesus morreu uma vez só, e por causa da morte de Cristo uma vez só, todo aquele que nele crê, todos os pecados estão perdoados. Então para Cristo todos estavam no futuro, mesmo aqueles que nós cometemos no passado, para Cristo estava no futuro, mas o poder do sangue de Cristo, Ele tem autoridade para perdoar todos os nossos pecados. Amém? Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 6. Deixa eu mandar aqui, porque senão não vai dar tempo. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o primeiro, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Amém. Então preste atenção, o sangue de Jesus lavou você de todos os seus pecados completamente. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi perdoado. O sangue lavou você. Deus, ele olha para você e não vê pecado, ele vê o sangue de Cristo sobre você. Você sabe que isso é interessante, porque o povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele está indo pelo deserto, ele murmura no deserto, ele reclama contra Deus, ele peca lá, sem dúvida nenhuma, porque a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas o rei de Moabe, se eu não me engano, ele manda contratar Balaão. Balaão é um profeta que ele se vende por dinheiro. Ele não é um profeta de Deus, mas ele é usado para amaldiçoar, para abençoar. E aí então o rei de Moabe contrata Balaão para ir amaldiçoar o povo. E Balaão sobe em um alto monte e vê todo o povo reunido. E quando ele vai amaldiçoar, ele diz: não posso. Não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Não dá. Não consigo. Mas ele não para aí, ele diz: porque o Senhor não vê
iniquidade no seu povo. Ele não vê. Por que ele não via iniquidade no povo? Por causa da arca da aliança que estava lá. O povo, quando se reunia e acampava e parava, eles se dividiam por tribos. E a arca da aliança ficava no centro. O tabernáculo ficava no centro. E quando as tribos se reuniam, quando você fosse olhar por cima, hoje, se fosse com drone, você veria o formato de uma cruz. Mas, na verdade, quando eles passaram o sangue nos umbrais, onde o destruidor, o anjo destruidor, passou e não houve morte, o povo saiu do Egito e Deus disse: eu não vejo iniquidade no meu povo. Então presta atenção, Deus ele olha para você e diz: eu não vejo pecado sobre você, eu vejo o sangue de Cristo. Muitas pessoas acham que pensar dessa maneira, as pessoas elas vão querer ir para o pecado. Não, a força do pecado é a lei, não a justificação, não é a graça. Quanto mais você medita que você é lavado no sangue do Cordeiro, que o pecado não tem domínio sobre você, que você é livre por causa disso, mais você medita nas verdades de Cristo, menos você pensa nas coisas do mundo. Quanto mais você pensa no pecado, mais você se afunda nele. Por isso, medite em quem você é em Cristo Jesus e pelo sangue que você foi lavado. Amém? Nós éramos escravos, hoje somos livres. O povo de Israel era escravo, mas quando ele passou o sangue nos umbrais da casa, passa então agora o anjo destruidor, mata todo primogênito, e aí agora os próprios egípcios, eles mandam ir embora o povo. Agora, eu quero dizer para você um outro poder que tem o sangue de Jesus. Ele tem um poder de restituição. Nós estamos no ano da restituição, ele tem esse poder? Tem. Por quê? Presta atenção. O povo ficou 430 anos escravizado, eles não tinham nada, absolutamente nada. Mas o Senhor disse para eles que quando eles saíssem, eles deveriam pedir para os egípcios ouro e prata, e também vestimentas finas. E quando passou o anjo da morte, destruiu, matou o primogênito de todos os egípcios, eles mandaram que eles saíssem de dentro do Egito. E aí agora as mulheres pediam para os seus vizinhos egípcios ouro, prata e vestiduras finas. E eles despojaram os egípcios e saíram riquíssimos. O sangue de Jesus, ele tem esse poder também sobre a sua vida. Além de perdoar o seu pecado, ele te torna rico. Você pode dizer aí, pastor, vai começar com isso. Bom, mas a palavra de Deus diz que Jesus se fez pobre para nos fazer rico. Eu sei que quando você olha, nós pensamos só numa riqueza material, mas a nossa riqueza vai muito além de uma riqueza material. Nossa maior riqueza é que nós somos salvos. Estávamos perdidos e hoje somos salvos. Qual é a outra maior riqueza além dessa? A nossa família vai sendo salva para Cristo também. Todos vão sendo salvos. E as riquezas financeiras, o Senhor nos dá conforme nós necessitamos também, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só. Então, Apocalipse fala que o sangue de Cristo nos lavou de todos os nossos pecados. E olha o que nos fala 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Então, a Páscoa, ela foi instituída lá em Êxodo, quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão. O povo de Israel comemorou perpetuamente a Páscoa, sempre comemorou. Em 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia, amém? Presta atenção, nós fomos resgatados dos nossos fúteis procedimentos. Nós fomos resgatados da nossa escravidão. Vivíamos escravizados pelo mundo, mas o precioso sangue do Cordeiro nos comprou e nos lavou, e pela ressurreição fomos justificados, e hoje podemos crer em Cristo, porque Ele vive. Por isso, depois nós vamos cantar esse louvor, né, Davi? Porque Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Então, quando nós olhamos para a Páscoa, nós precisamos entender tudo isso que está envolvido.
sobre nós sermos lavados, comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro e termos essa marca sobre nós. Por isso que quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que Jesus morreu exatamente nessa data. Por quê? Por causa do significado da Páscoa, que é onde Deus libertou o seu povo. E Jesus foi o último sacrifício, o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Por isso que quando João ele olha e ele vê de longe Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo tem poder e autoridade para perdoar todos os seus pecados. Você crê nisso? Você crê que você é completamente perdoado? É a maneira que você vive livre. É você crer que você é completamente perdoado. É onde você pode desfrutar de toda a liberdade que a palavra de Deus diz que você tem. Quando você medita no perdão dos pecados e no quanto Ele ama, é a mensagem mais profunda que você pode encontrar na palavra de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse, Ele mostra um Pai amoroso que deseja vir salvar o seu filho e perdoar os seus pecados. Mas agora, eu quero mostrar para você sobre isso, porque havia um costume, naquela época havia um costume, e é exatamente um dos motivos que Jesus veio nessa época. Projeto para mim em Mateus capítulo 27, verso 15, que diz assim: ora, por ocasião da festa, qual? Da Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Então, porque a maneira deles comemorar a Páscoa era a libertação, um preso sempre era solto. Então, o povo de Israel estava aprisionado e foi solto. E a maneira deles comemorar isso perpetuamente era eles comendo um cordeiro, assim como o Senhor tinha dito, e soltando alguém que estava preso, para mostrar que agora, nessa comemoração, havia liberdade. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado o Cristo? Em Marcos, capítulo 15, verso 7, nos fala quem era Barrabás. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então, Barrabás era um amotinador, que eles faziam contenda, briga, divisão. Eles, na verdade, faziam saques, roubavam, e num desses atos, eles tinham cometido um homicídio, haviam matado uma pessoa. E aí agora, ele está preso, e Pilatos, ele pega um dos piores condenados, pior que ele tinha preso, e ele pergunta para o povo: quem você quer que solte? Jesus, o justo, porque ele chama Jesus de justo, ou Barrabás? E o povo todo grita: Barrabás, Barrabás, crucifiquem Jesus. Isso exatamente na Páscoa. Agora, nós precisamos compreender uma coisa: nós éramos Barrabás. Barrabás nos representava. Quando nós olhamos para essa história, muitas vezes pensamos: nossa, que loucura que o povo fez, porque gritou Barrabás e crucificou Jesus. Mas a palavra fala que é a morte de um justo pelo injusto. Barrabás nos representava. Nós éramos Barrabás. Nessa história, Jesus sempre foi o justo, sem pecado. E nós éramos os escravos. Nós tínhamos uma condenação e uma dívida que nos levava para o inferno. Nós estávamos aprisionados. Nós éramos os homicidas. Nós éramos. Então, quando você olha para essa história e você lê que o povo gritava: solte Barrabás, era porque Jesus, que era o justo, estava morrendo no meio, no seu lugar, que éramos Barrabás. Por esse motivo que Barrabás foi solto.
E nós fomos salvos, exatamente por isso. Quando nós olhamos para essa história, cadê o Vi? Vi? Vem, pode subir. O pessoal da banda já pode se organizando. Quando nós olhamos para a palavra, aqui, nós podemos ver exatamente isso. Jesus morreu sendo justo, sem pecado nenhum, para nós sermos salvos, para nós sermos libertos. Barrabás era condenado, mas por causa de Jesus, ele foi solto. Jesus, ele morreu na cruz por amor de nós. Nós nunca, jamais conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. Jamais. Jamais. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos. E é óbvio que nós, como pais, nós temos um grande sentimento. Porque às vezes os nossos filhos, eles ficam enfermos. E nós parece que adoecemos junto com eles. E aí um pai estava dizendo para mim, contando, que ele orava e ele dizia: Senhor, que eu fique enfermo no lugar do meu filho. E por um instante fiquei meditando naquilo que ele falava. Eu, na verdade, eu digo: Senhor, nem nele, nem em mim, nem na minha esposa, nem na minha família, nem nos meus familiares, porque Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Nós temos a marca do sangue. Não aceito. Não aceito. Você entende? Por quê? Porque eu entendi que ele pagou uma dívida impagável. Mesmo que você quisesse morrer pelos seus pecados, o sacrifício não seria bom o suficiente, porque o cordeiro precisava ser sem defeito, sem mácula e sem mancha. Cordeiro perfeito. Todos nós nascemos do pecado. Significa que mesmo que nós quiséssemos ser crucificados, para dizer que pagamos pelo nosso pecado, o sacrifício não seria aceito, porque todos nós pecamos e estamos destituídos do Senhor. Por isso que Jesus nunca teve pecado nenhum. Ele era justo. E naquele dia, depois de ele já ter sido preso, ter sido batido algumas vezes, um justo, sem pecado, ele foi condenado para que Barrabás fosse solto. Jesus, o Cristo, o sem pecado, ele foi condenado para que eu e você, representado por Barrabás, fôssemos livres. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um justo pelo injusto. Deus, ele sabia que o homem nunca conseguiria pagar pelos seus pecados. Nunca. E então ele enviou Jesus para pagar por todos eles. O que nós precisamos é admitir que precisamos de um Salvador, que não podemos e que não conseguimos nos salvar por si mesmos, mas precisamos que alguém nos salve. Quando alguém diz: Jesus, Deus, eu preciso que alguém me salve, nesse momento você conhece Jesus, o autor e consumador da fé e da vida. Ele diz: eu te salvei. Eu paguei o alto preço para você ser livre. Eu paguei. Está pago. Sabe, não tem como cobrar essa dívida de novo, porque ela já foi paga completamente. O pessoal do louvor já pode subir. Mas então Jesus, ele foi morto pelos nossos pecados. Ele pagou completamente. Mas como saber que o sacrifício foi aceito? Como saber? Você sabe que hoje, quando nós vamos fazer uma compra em qualquer lugar, porque a palavra diz, 2 Coríntios, que nós fomos comprados
pelo sangue de Cristo. Quando nós vamos fazer uma compra e nós fizemos um Pix, a pessoa libera aquilo que nós compramos quando o Pix entra na conta dela. Significa que foi aprovado o pagamento. Quando passamos o cartão, ele precisa ter saldo, porque aí confirma o pagamento. Nós podemos sair com a compra. Então, quando Jesus ele morreu na cruz, ali nós fomos perdoados. Ali nós fomos redimidos. Mas como? Como nós podemos ter a certeza da justificação? Como que nós podemos ter a certeza que Deus aceitou esse sacrifício pelo pecado? Você sabe que Deus ele habitava no templo, e no templo havia o Santo dos Santos. E neste lugar, no Santo dos Santos, havia a Arca da Aliança. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava e ele imolava um cordeiro, um animal sem defeito nenhum, e aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde tinham 2 querubins, um de frente para o outro. Dentro da Arca da Aliança ficava uma porção de maná, a vara de Arão que floresceu, e também as tábuas da lei, que aponta para a rebeldia e aponta para a lei e para a murmuração. Estavam lá. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue. E porque havia sangue aspergido sobre a tampa do propiciatório, Deus, quando ele olhava, ele não via nem a rebeldia, nem a murmuração e nem a lei. Ele via o quê? O sangue. Porque ele viu o sangue, ele dizia: o povo é perdoado completamente. Então, o sumo sacerdote, ele era o representante. Não importa, talvez naquele ano o povo tivesse feito coisas ruins, mas se o sumo sacerdote ele fosse bom diante do Senhor e o sacrifício fosse perfeito, ele entrava, aspergia o sangue, e o povo todo ficava no ato, esperando. E se o sacrifício tivesse sido aceito, o sumo sacerdote ele saía, erguia suas mãos e abençoava o povo. Por um ano, o povo estava perdoado. Não importava quão bom fosse o povo, se o sumo sacerdote ele fosse rejeitado, ele morria dentro do Santo dos Santos. Por isso que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, e de tempo em tempo ele tocava um sinetinho lá dentro, para saber que ele estava vivo, porque o sumo sacerdote precisava ser aceito. Eu quero ler com você agora Lucas capítulo 24, verso 1, que nos diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, ainda estando na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras. Quando Jesus ressuscitou, significa que Deus aceitou o sacrifício. Ele é o nosso representante.
Nós fomos justificados quando Jesus ressuscitou. E aqueles varões, anjos, eles dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Hoje nós podemos ter uma certeza. Quando comemoramos a Páscoa, os nossos pecados foram perdoados. Nós nos tornamos filhos. Qual é a certeza? Ele ressuscitou. Não está mais lá. Muitos outros, assim como falaram hoje, criaram religiões, mas morreram. E os seus ossos estão lá. Mas de Jesus não. Ele vive. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Nós podemos ter uma certeza de quem nós somos, porque Ele vive. A morte não pôde detê-lo. Não pôde. Por isso, Ele foi condenado em nosso lugar. Ele pagou o preço em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O véu do templo foi rasgado, nos dando acesso a Deus pelo seu sangue. Deus decidiu habitar em nós. Ele nos comprou com o seu sangue. O pagamento foi aceito ao ressuscitar. Hoje somos filhos amados e livres. Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. A Páscoa, ela foi instituída por Deus quando Ele libertou seu povo. Hoje nós comemoramos a Páscoa, porque exatamente na Páscoa Jesus morreu e depois ressuscitou. E Ele nos fez livres de toda condenação, de todo pecado, de toda culpa, de toda condenação. A morte não pôde detê-lo. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Eu quero ler com você ainda um texto. Que está lá em Romanos capítulo 10, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A morte, tinha os seus olhos fechados, a morte e a ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, ela só tem sentido para nós quando nós aceitamos ser salvos. Quando cremos no seu sacrifício e aceitamos ser salvos. Salvos da morte, salvos do pecado, salvos do mundo, salvos da ira, salvos da enfermidade, salvos do problema financeiro, salvo de quem nós éramos. Por isso que quando nós declaramos Jesus, salva-me, Ele é feliz em nos salvar, porque foi exatamente para isso que Ele veio. Por isso que durante esse louvor, eu quero que você simplesmente diga: Jesus, salva-me. Talvez você esteja passando por alguma enfermidade, algum problema no casamento, com seus filhos, não sei. Mas eu sei que Jesus, Ele te deu livre acesso ao Pai.
a Deus como Pai. E Ele é feliz em te salvar. Talvez o seu problema seja financeiro. Diga: Jesus, salva-me. Ele é feliz em te salvar. Durante esse tempo que a banda vai estar cantando louvor, quero que você vá pedindo para que Ele te salve. Deixe Ele salvar você completamente. Creia no sangue que resgata você. Já resgatou, no qual você hoje é livre. Fale com Ele, fale com Ele. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu meus pecados. Peça a Ele que Ele te salve. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Se eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quero que você continue com seus olhos fechados, não abra. Eu quero dizer para você que esse é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição faz tudo novo.
faz você viver a verdade em Cristo Jesus. Por isso, eu quero orar por você também. Se talvez você chegou aqui hoje, talvez enfrentando algum problema no casamento, talvez algum problema de saúde, talvez sem esperança, talvez com dúvidas, com medo, com incertezas, eu quero orar por você. Eu quero que você erga sua mão onde você está. Talvez se você tem lutado contra alguma enfermidade, um problema de saúde, um problema no casamento, com os filhos, um relacionamento, talvez algum problema financeiro, também erga sua mão bem alto, fique sua mão erguida. Quero pedir para que os líderes e líderes em treinamento rapidamente vão até esses irmãos. Conforme o líder chegar, você pode abraçar sua mão. Enquanto o líder não chegar, você fica com a sua mão erguida, porque nós iremos orar por todos. A banda vai continuar cantando, Davi, porque Ele vive. Ele é a solução para você. Hoje Ele vai transformar você completamente. Você estava sem esperança, hoje a esperança retornará sobre você. Talvez você pensava que a fé tinha acabado, hoje ela será restaurada completamente na sua vida. Deus é com você, Deus é por você. Jesus te libertou, Jesus curou você.
Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor se ofereceu como sacrifício perfeito para morrer em nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos libertou. Obrigado porque o Senhor nos redimiu. Obrigado porque o Senhor nos justificou. Que o teu nome seja exaltado pelos séculos dos séculos. E nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive, porque o sepulcro está vazio, porque a morte não pôde detê-lo, e porque o Senhor vive eternamente. Nós podemos crer e confiar no Senhor, porque o Senhor era e vai voltar nos buscar. És o mesmo hoje, ontem e eternamente. Nós te louvamos e bendizemos o nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vem para cá, Marcelo.